Bom, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade agora ao nosso minicurso e o último tópico do nosso minicurso é uma introdução para a geometria analítica e vetores. A gente vai tratar sobre sistemas lineares de escalonamento, matrizes, determinantes. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre sistemas lineares e mostrar como que é o método do escalonamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do PDF para vocês irem acompanhando. Então, ó, primeiro, a gente vai falar sobre sistemas lineares. Nas aulas anteriores, vocês viram um pouco sobre equações. Alguma coisa desse tipo aqui, ó, 4x mais 3 igual a 11, é uma equação na variável x. Por quê? Porque a gente precisa descobrir o valor de x que vai satisfazer essa equação. Então, como a gente resolve isso? Usando aqueles passos. Se alguma coisa está somando, ela vai passar para o outro lado subtraindo, vice-versa. Se está multiplicando, passa dividindo. E, na verdade, a gente está encarando isso como uma balança. Então, por exemplo, a gente tem aqui 4x mais 3 igual a 11. Se a gente subtrair menos 3 aqui e menos 3 aqui, a gente vai ficar com 4x mais 3 menos 3, que vai dar zero. Então, sobra só 4x. E aqui fica 11 menos 3, que dá 8. Então, a gente chegou em 4 vezes x igual a 8. O 4 está multiplicando. Então, é como se ele passasse dividindo. Que, na verdade, a gente está multiplicando por 1/4 dos dois lados. Porque quando a gente multiplica por 1/4, porque a gente vai ter 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então, sobra só o x. E aqui vai ter 8 sobre 4, que é igual a 2. Então, a gente chegou num único valor. E, realmente, esse é o único valor que satisfaz essa equação. O único valor que, quando você multiplica por 4 e soma 3 e dá 11, é o número 2. Quando a gente pegar o número 2, x igual a 2, e substituir lá em cima, então a gente vai ficar com 4 vezes 2 mais 3, que é igual a 8 mais 3, que é igual a 11. Então, é verdadeira. Esse tipo de equação a gente chama de equação linear na variável x. Por que linear? Porque a gente não tem nenhum termo elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a qualquer outra potência. Termos que eu falo a variável. Percebe que o x está elevado a 1. Então, ele é linear, é uma equação linear, e a única variável que a gente tem é o x. No geral, a gente consegue escrever uma carinha para essa equação. No geral, toda equação linear, em uma variável, você consegue escrever ela dessa forma. Ax mais b igual a zero. Onde esse azinho aqui, o a e o b são números reais, e o a ele é o coeficiente que acompanha o x, e o b é o termo independente, porque ele não depende do x. Agora, reparem nessa equação aqui. 2x mais 2y igual a 5. Aqui, a gente também tem uma equação linear, porque o x e o y, eles estão com potência 1, mas é uma equação linear com duas variáveis, as variáveis x e a variável x e a variável y. Note que, por exemplo, se a gente tomar o x igual a meio e o y igual a 2, quando a gente substitui aqui, ó, somando x igual a meio e y igual a 2, a gente vai ter 2 vezes meio mais 2 vezes 2. 2 vezes meio dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. 1 mais 4, 5. Então, quer dizer que x igual a meio e y igual a 2 é uma solução dessa equação. Agora, se a gente tomasse x igual a 3 meios e y igual a 1, a gente teria 2 vezes o x, que é 3 meios, mais 2 vezes o 1, que é o y. Então, 2 vezes 3 meios dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Então, 3 mais 2, 5. Então, essa também é uma solução daquela equação. Ou seja, pode ser que uma equação tenha mais de uma solução. Nesse caso, essa equação ela tem infinitas soluções. Porque para cada valor que você der para x, você consegue um valor de y, que vai satisfazer a equação. Então, no geral,
a gente consegue definir uma equação linear nas variáveis x1, x2 até xn, ou seja, a gente vai ter n variáveis dessa forma aqui. A1, x1 mais A2, x2, até o AN, xn igual a 1b, onde esses termos A1, A2, AN e o B são números reais. O A1, A2, A3 até o AN são os coeficientes e o B é o termo independente. Não se preocupem com esse monte de notação aqui, que a gente vai focar nos casos que a gente tem uma, duas ou três variáveis. Só que os resultados eles podem ser generalizados para 4, 5, para um número finito de variáveis. Então, a gente vai começar a trabalhar no caso de três variáveis, que vão ser x, y e z. E o que a gente pode ter são os chamados sistemas de equações, onde a gente vai ter várias equações com variáveis diferentes envolvidas. Então, por exemplo, isso aqui ó, é um sistema. É um sistema que a gente chamou de S, e esse sistema ele tem o quê? Duas equações e duas variáveis. A primeira equação é x mais y igual a 3, e a segunda equação é 2x mais 3y igual a 7. Então, as variáveis são x e y, e essa é a equação 1, essa é a equação 2. E a gente quer achar uma solução que satisfaça tanto a primeira quanto a segunda. Então, a gente quer dar um valor para x e um valor para y que vai satisfazer tanto x mais y igual a 3, quanto 2x mais 3y igual a 7. Repara que se a gente tomar x igual a 2 e y igual a 1, vamos substituir lá em cima para ver como que fica. Então, x igual a 2 mais y igual a 1. Então, 2 mais 1 igual a 3. Verdade. Então, satisfaz a primeira. A segunda, 2 vezes x, que é 2, dá 4. Mais 3 vezes y, que é 1, dá 3. Então, 4 mais 3, 7. Então, realmente satisfaz. Então, x igual a 2 e y igual a 1 realmente satisfaz as duas equações. E essa é a única solução do sistema. A gente pode ter sistemas que vão ter uma única solução, sistemas que vão ter infinitas soluções, ou sistemas que não possuem solução. E a gente vai mostrar, eu vou mostrar um exemplo para vocês agora de cada um desses sistemas, que é o que a gente vai chamar de sistema possível e determinado, quando a variável, quando o sistema possui uma única solução, sistema possível e indeterminado, quando ele é possível, ou seja, tem solução, mas possui infinitas soluções, e quando o sistema não possui solução. Não vai existir nenhum valor que você atribui para as variáveis que vai satisfazer aquilo lá. E como que a gente resolve esse sistema? A gente tem métodos da substituição, método da comparação, método da adição, e o escalonamento, que é um método bastante usado quando a gente tem um número grande de variáveis e de equações. Eu vou mostrar para vocês exemplos resolvendo pelo método da substituição. Eu vou fazer exemplos que a gente tem duas variáveis e duas equações, mas é um método que vale no geral. Então, depois eu vou disponibilizar esse PDF aqui para vocês poderem ler certinho. Mas toma esse sistema aqui, ó, que é o sistema lá de cima. X mais y igual a 3, 2x mais 3y igual a 7. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar uma variável em uma das equações e substituir na de baixo, na outra. Então, aqui ó, a gente tem x mais y igual a 3. Eu vou deixar só o x desse lado aqui. Então, eu vou colocar o y para esse lado. Então, a gente vai ficar x igual a 3 menos y. Então, se o x é igual a 3 menos y, eu vou vir nessa equação aqui e substituir esse x aqui por 3 menos y. Então, a gente tem 2x mais 3y igual a 7. Isso implica que a equação vai ser 2 vezes o x, que a gente vai substituir por 3 menos y, mais 3y igual a 7. Percebe que agora a gente chegou numa equação linear com uma variável. E a gente já sabe resolver essa equação, porque a gente só tem o y agora. Então, a gente vai resolver essa equação. Aqui a gente aplica a distributiva. 2 vezes 3, 6.
2 vezes menos y, menos 2y. Mais 3y igual a 7. Menos 2y mais 3y dá y. O 6 aqui, ele está somando. Então, ele passa subtraindo. Então, fica y igual a 7 menos 6. Y igual a 1. Então, a gente chegou em y igual a 1. E agora, o que a gente faz? A gente vai voltar nessa equação aqui, x igual a 3 menos y, e substituir o y por 1. Então, a gente vai ter x igual a 3 menos y, que é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, a gente chegou em x igual a 2 e y igual a 1, que é exatamente aquela solução que a gente tinha mostrado ali em cima, quando a gente apresentou esse sistema. Então, perceba que a gente chegou em uma única solução. Então, quer dizer, a gente vai chamar esse sistema de sistema possível e determinado, ou SPD, com essa sigla aqui. Agora, tome esse outro sistema aqui, ó. X mais y igual a 3 e 3x mais 3y igual a 9. Vamos resolver da mesma maneira que a gente resolveu o anterior. A gente vai isolar uma variável em uma das equações e substituir na outra equação. Então, isolando na primeira. Se x mais y é igual a 3, subtrai y de cada lado, então x é igual a 3 menos y. E agora a gente vai substituir na de baixo. Então, a gente vai ficar 3x mais 3y igual a 9, substitui o x por 3 menos y. Então, 3 vezes 3 menos y, mais 3y é igual a 9. Aqui, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos y dá menos 3y, mais 3y igual a 9. Menos 3y mais 3y é igual a zero. Então, a gente vai chegar em 9 igual a 9. A gente chegou numa expressão que é verdadeira. Então, quer dizer que essa solução, que esse sistema, ele vai ter infinitas soluções. Por quê? Porque para qualquer valor que ainda é para x aqui, a gente acha um valor para y. E esses dois valores vão satisfazer a equação de baixo. Por exemplo, se x igual a 2, então o y é igual a 1, certo? Se a gente substituir x igual a 2, o y tem que ser 1. Então, isso aqui satisfaz tanto essa primeira equação quanto a segunda. De novo, se o y for 2, o x vai ser 1. Então, ela vai satisfazer a primeira equação e vai satisfazer a segunda. Porque, ó, x igual a 2, y igual a 1. Aqui, x igual a 2, y igual a 1. 2 mais 1, 3. Verdadeiro. X igual a 2. Então, aqui vai dar 3 vezes 2, que dá 6. E 3 vezes 1, que é o valor de y, dá 3. 6 mais 3, 9. E de maneira análoga, y igual a 2, x igual a 1. Então, se eu vier aqui e colocar y igual a 1 quarto, eu vou achar o valor de x, e aí esse valor, essa solução, que no caso seria 3 menos 1 quarto, dá o valor de x, então eu teria x sendo 2,75. Então, quer dizer que x igual a 2,75 e y igual a 1 quarto é a solução desse sistema aqui. Então, por isso que a gente vai chamar esse sistema de sistema possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. Aqui está falando que eu falei, que para vocês separarem que cada valor de y que a gente atribuir, a gente vai ter um valor de x associado, que vai satisfazer o sistema. E observe o seguinte, a primeira equação é x mais y igual a 3. Vamos multiplicar ela por 3. Então, a gente multiplica de um lado e do outro por 3. Então, aqui fica 3 que multiplica x mais y e 3 que multiplica 3. Aqui a gente aplica a distributiva, então vai ficar 3x mais 3y. E aqui fica 3 vezes 3. Então vai ficar 3x mais 3y igual a 9. Que é exatamente a segunda equação. E isso não é coincidência. Agora a gente vai ver o seguinte sistema. X mais y igual a 3 e 2x mais 2y igual a 5. Então, a gente vai proceder da mesma forma que os anteriores. Vai isolar o x dessa equação e substituir na de baixo. Então, o x ele é 3 menos y, e agora ele vai substituir nessa daqui. 2 vezes x mais 2y igual a 5.
Então, vai ficar 2 vezes 3 menos y, que é o valor de x, mais 2y igual a 5. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos y dá menos 2y, mais 2y igual a 5. Então, fica 6 menos 2y mais 2y igual a 5. Cancela o 2y com menos 2y, a gente chegou em 6 igual a 5. A gente chegou numa igualdade que é mentira. Então, esse sistema não tem solução. Porque para qualquer valor que eu substituir lá em cima de y, eu vou achar um valor de x, mas esses valores não vão satisfazer a segunda equação. Então, é o que a gente chama de sistema impossível ou SI. Então, a gente viu que esse método de substituição para duas equações é um método bem prático. Mas se a gente tiver um número maior de variáveis e de equações, ele se torna um pouco inviável, porque a gente vai ter que substituir em uma, colocar na outra, substituir na outra, colocar na outra. Então, é um método muito fácil de você se perder fazendo. E para isso, a gente vai ensinar como que vocês escalonam o sistema. Primeiro, a gente pode ter um sistema que ele tem um número diferente de incógnitas e de equações. Então, a gente pode ter um sistema com n incógnitas e um sistema com m equações, que seria uma coisa desse tipo aqui. Não precisa se assustar com a cara de sistema, que a gente vai fazer para os casos de 2 e 3, mas só para vocês verem que a gente pode ter uma equação linear com n variáveis, e a gente pode ter m equações desse tipo. Então, não precisam se ater a esses fatos aqui, é só para vocês, caso tenham curiosidades para saberem. E o que é interessante é a gente ter em mente que a gente sempre vai escrever o sistema e vai colocar as variáveis sempre uma embaixo da outra, as mesmas variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, x1, ó, x1, 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 x2, 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 até o xn, xn, xn. Se não tiver alguma das variáveis, a gente deixa em branco, né? A gente pula um espaço, que é para a gente facilitar na hora de escalonar, porque a gente vai conseguir ver as coluninhas das variáveis. Então, a gente quer transformar um sistema desse tipo em alguma coisa assim, ó. Tá vendo que a gente faz uma escadinha aqui, realmente? Por isso que a gente chama ele de sistema escalonado. E o que é um sistema escalonado? É um sistema que, quando a gente chegar na última equação, percebe que ele vai ter um coeficiente que acompanha uma variável. A equação de cima, ela tem que ter dois ou mais coeficientes que acompanham a variável, as variáveis. Aqui também. Então quer dizer que o número de coeficientes vai aumentando conforme a equação. Tá vendo? Aqui a gente só tem um, aqui a gente poderia ter dois ou três, aqui a gente tem ó, um até o n, e aqui a gente tem todos. Então, é isso que é escalonar o sistema, é deixar ele em uma forma de escada. Por quê? Porque quando a gente chegar nessa equação aqui, a gente consegue resolver ela. Basta a gente dividir aqui por AMN. Então, a gente vai encontrar o valor de xn. E a gente vai substituindo as de cima e encontra o valor de todas. Então, agora eu vou fazer com vocês um exemplo que a gente tem 3 equações e 3 incógnitas, só para vocês verem como que funciona o sistema, como que a gente escalona o sistema. Para isso, a gente precisa de 2 teoremas importantes, que a gente vai utilizar eles em conjunto para escalonar o sistema. O primeiro teorema fala o seguinte, que se a gente tiver um sistema S, se a gente multiplicar qualquer equação por um número real não nulo, ou seja, diferente de zero, a gente vai obter um sistema S', que é equivalente ao sistema S. Ou seja, a solução de um é a solução do outro. Por exemplo, olha esse sistema aqui. X mais y igual a 1, x menos y igual a 2. Vamos multiplicar a primeira equação por 2. Então vai ficar 2 que multiplica x mais y igual a 2 que multiplica 1. Então fica 2x mais 2y igual a 2. E a equação de baixo a gente mantém. Então a gente chegou num outro sistema, S', e esse sistema aqui, ele é equivalente ao primeiro sistema. E a gente usa essa notação aqui, usa o tio, para falar que eles são equivalentes. A gente não vai demonstrar esse teorema, talvez vocês vejam isso na disciplina de geometria analítica, se o professor demonstrar para vocês, mas vocês aceitem que vale, porque a gente só está multiplicando por um número. Então a gente está mantendo a igualdade do jeito que estava. E o segundo teorema, que ele é um pouco mais dificinho, que é o seguinte: se a gente substituir uma equação de um sistema linear S pela soma
membro a membro dela com outra equação, o novo sistema obtido também vai ser equivalente a essa. O que isso significa? Vamos tomar o sistema anterior. A gente vai chamar essa equação aqui de linha 1 e essa equação aqui de linha 2. No geral, a gente sempre chama desse jeito. A primeira equação linha 1, a segunda equação linha 2, até a n-ésima equação vai ser a linha n. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir uma equação de um sistema linear pela soma membro a membro dela com uma outra. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir a linha 2, ó, a gente vai trocar a linha 2 por linha 1 mais linha 2. Então, aqui, ó, percebam que a gente colocou x em cima de x, embaixo de x, y embaixo de y, e aqui os termos independentes. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a linha 2, trocar ela pela soma da linha 1 com a linha 2. Então, beleza. Linha 1 mais linha 2. A gente vai somar membro a membro, né? Então, x mais x, 2x. Y menos y, dá 0. 1 mais 2, dá 3. E a primeira equação a gente mantém. Perceba que a gente deixou um espaço aqui só para separar cada variável. Então, a gente chegou numa equação que a gente consegue resolver. Ó. 2x igual a 3, a gente consegue achar a solução dessa equação bem facilmente. Então, esse sistema novo aqui, essa linha, ele é equivalente ao sistema S. E aí a gente pode unir o teorema 1 com o teorema 2. A gente pode trocar uma linha por um múltiplo de outra somada com essa linha. Por exemplo, no teorema 1, fala que a gente pode trocar a linha 1 por um alfa vezes a linha 1. Ou seja, por um múltiplo da linha 1. E aí depois a gente pode fazer o quê? Trocar a linha 2 por esse alfa linha 1 mais linha 2. Que é o que a gente vai fazer no sistema, para escalonar ele. Então agora vamos ver um exemplo para facilitar um pouco. Então, para escalonar o sistema, a gente vai fazer uma sequência de aplicações, tanto do teorema 1 quanto do teorema 2. A gente vai unir eles. Então, olha esse sistema. X mais y mais z igual a 6, 2x menos y mais 4z igual a 12, 3x mais 2y menos z igual a 4. Perceba que aqui, ó, a gente colocou x, tudo embaixo de x, y, z, z, z. E aqui os termos independentes. Então, como que funciona o escalonamento? A gente vai querer primeiro, geralmente, a gente coloca a primeira equação, alguma equação que tem o coeficiente 1 aqui, se tiver, no nosso caso, porque facilita as contas. Então, a primeira aqui já está. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer sumir com esse 2x aqui e esse 3x aqui. Então, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por alguma coisa, e aí, quando eu somar com a de baixo, eu quero que suma com esse 2. Então, que número que eu multiplico essa equação, que quando eu somar com essa, o x aparece? Eu vou multiplicar ela por menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2x mais 2x dá 0. Então, ó, a gente vai multiplicar a primeira por menos 2 e somar na segunda. Vocês podem escrever tanto dessa forma, ou escrever isso daqui, ó. Que a gente vai trocar a linha 2 por menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Tanto faz. Essa notação aqui, ela é boa para vocês não se perderem, para saber o que vocês estão fazendo. Então, vamos multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar no de baixo. Então, ó, a gente vai manter a primeira equação. Vamos fazer essa conta aqui. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Mais 2x dá 0. Então, aqui a gente não coloca nada. Menos 2 vezes y dá menos y. Menos y dá menos 3y. Menos 2z mais 4z dá 2z. Então, 2z. Menos 2 vezes 6 dá 12. Dá menos 12. Menos 12 mais 12 dá 0. Então, a gente chegou nessa equação aqui, ó. E a terceira a gente copia. Agora, a gente quer fazer a mesma coisa com a terceira. Percebam que a gente eliminou o x aqui já. Então, a gente está começando a fazer a nossa escadinha. Então, a gente vai pegar o menos 3. Por que o menos 3? Porque menos 3 vezes x
dá menos 3x. E quando a gente soma com 3x, a gente cancela o x. Então, a gente vai trocar a linha 3 por menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 3 linha 1 mais linha 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Mais 3x dá zero. Menos 3y. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Mais 2y dá menos y. Menos 3 vezes z vezes... Aliás, menos 3 vezes z dá menos 3z. Menos z dá menos 4z. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Menos 18 mais 4 dá menos 14. Então, a primeira equação a gente copia normal, a segunda que a gente já tinha mexido, e a terceira que a gente chegou agora. Então, percebam que agora, ó, a segunda equação e a terceira não tem mais x. Então, a gente já cumpriu o primeiro passo. A gente eliminou o x das outras duas. Agora, a gente vai eliminar o y da terceira variável, porque a gente vai ficar uma escadinha. Primeiro aqui, ó, eu vou trocar essa equação com essa daqui, de lugar, tá vendo? Eu vou colocar essa daqui primeiro e depois essa. Isso tanto faz. É só para a gente ter aqui, ó, o menos 1 ou 1 para facilitar nos cálculos, que é o que eu falei para vocês, para a gente não ter que trabalhar com fração. Então, agora, ó, eu quero sumir com esse menos 3y. Então, eu tenho que multiplicar a segunda equação agora. Ó, a primeira a gente não mexe mais. Agora a gente vai passar para a segunda. A gente vai multiplicar essa equação aqui por um número. Quando eu somar com essa, vai sumir o y. Então, eu tenho menos 3y aqui. Então, aqui eu tenho que ter mais 3y para sumir, né? Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 3y. Porque menos 3y vezes menos y dá 3y positivo. Menos 3y dá zero. Então, a gente vai trocar a linha 3 por menos 3 vezes a linha 2 mais a linha 3. Então, ó, vamos multiplicar a linha 2 por menos 3. Menos 3 vezes menos y dá mais 3y. Menos 3y dá zero. Menos 3 vezes menos 4z dá mais 12z. Mais 2z dá 14z positivo. Menos 3 vezes menos 14 dá mais 42. 42 mais zero dá 42. Primeira equação a gente copia normal, e a segunda equação a gente copia de que estava. Então a gente chegou nesse sistema aqui, ó. X mais y mais z igual a 6, menos y menos 4z igual a menos 14, 14z igual a 42. Então, a gente chegou no sistema escalonado, ó. Aqui a gente tem um coeficiente, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. Então, os coeficientes foram aumentando. E reparem que a última equação, a gente consegue resolver ela. Porque a gente tem 14z, ó, igual a 42. A gente vai dividir por 14 os dois lados, ou seja, multiplicar por 1 sobre 14 de cada lado. Então, fica 14z mais sobre 14. É igual a 42 sobre 14. 14z dividido por 14, sobra só o z. 42 dividido por 14 dá 3. Então, a gente chegou aqui, o z é 3. Se o z é 3, eu vou subir na de cima. Venho aqui, substituo z igual a 3 e vou ter uma equação só em y. Então, eu consigo achar o valor de y. Então, ó, menos y menos 4z igual a menos 14. Vou multiplicar a equação por menos 1 só para assumir esse monte final de menos. Vocês poderiam resolver sem multiplicar. É só porque eu não gosto de trabalhar com esse monte de menos. Então, a gente vai ficar com y mais 4z igual a 14. Lembra que o z a gente achou igual a 3? Então, a gente vai substituir z igual a 3. Então, a gente fica com y mais 4 vezes 3 igual a 14. Então, y mais 12 igual a 14. O 12 está somando e vai vir subtraindo. Y igual a 14 menos 12, y igual a 2. Então, agora a gente tem o valor de z e o valor de y. Então, a gente pode vir aqui na primeira equação e achar o valor de x. Ó, x mais y mais z igual a 6. Então, x mais 2, que é o valor de y, mais 3, que é o valor de z, é igual a 6. X mais 5 igual a 6. X é igual a 6 menos 5. X é igual a 1. Então, a gente chegou em x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Então, se vocês voltarem no sistema inicial e substituir esses valores aqui, ó, vai satisfazer as três equações.
Então, esse sistema, ele é um sistema possível e determinado, porque ele tem uma única solução. Quando a gente vai escalonar, a gente pode chegar naqueles casos que a gente mostrou lá no sistema 2x2. A gente pode ter, chegar em alguma coisa zero igual a zero, então é verdade o sistema, então ele vai ser indeterminado, mas possível. A gente pode chegar em 3 igual a 4, então o sistema é impossível. E aí a gente denota a solução do sistema dessa forma aqui, ó. S é igual ao parzinho, a esse vetorzinho aqui, ó. 1, 2, 3. 1 é o x, 2 é o y, 3 é o z. Então aqui tem um exemplo de como faz o sistema, como resolve sistemas lineares por escalonamento. Tem outras regras que vocês vão aprender, que é a regra de Cramer, que às vezes é utilizado para algumas coisas também. Mas escalonamento ele é bastante útil porque ele auxilia em qualquer tipo de sistema que você tiver. E, além disso, ele pode ser resolvido com um grande número de variáveis, grande número de equações, e é uma ferramenta que auxilia bastante. Bom, então, era isso que eu queria falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, mais para frente o PET a gente vai entrar em contato para falar sobre as monitorias que a gente está estudando como vão ser feitas. Então a gente vai entrar em contato pelo grupo do PET, por e-mail com vocês. E qualquer dúvida, vocês podem vir falar com a gente. E obrigado, gente.